Povo de Deus, Pai do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui. E olha só, você por um acaso acredita nos dons espirituais? Você ainda acredita que existe dom de profecia, que Deus ainda pode falar por visões, sobre línguas estranhas, dom de cura, ainda tem milagres? Então, se você tem dúvida ou você acredita e quer se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, é nesse livro que você vai encontrar algumas respostas, esclarecimentos e muito mais que você vai conferir nessa resenha desse livraço aqui que a gente acabou de ler esse mês, que é Entendendo os Dons Espirituais, um guia completo do Sam Storm. Vamos lá? Então, pessoal, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nenhuma notificação e deixa seu like para abençoar essa resenha de livros, que você pode acompanhar a resenha completa na nossa playlist, que eu vou deixar no card aqui desse vídeo, que é o nosso card de Expresso Literário. Ali está todas as resenhas de livros que nós já colocamos aqui no nosso canal, e você pode conferir ali se você já tem esse livro, se você não tem, quais livros você tem desses que a gente fez resenha, e deixa nos comentários aqui se você leu esse livro ou algum outro livro que já está na nossa playlist do Expresso Literário. Bom, pessoal, vamos falar sobre esse livro aqui, do Sam Storm. Para a gente poder começar a falar desse livro, vamos compreender primeiramente a estrutura física desse livro, como que você vai receber esse livro em casa, como que ele funciona, quantos capítulos são, quantas páginas, e se ele é dividido em partes, se ele é numa pegada só. Tudo isso a gente vai ver agora, a estrutura física desse livro. Então, pessoal, isso aqui é um livro de brochura. Você pode ver aí, com a capa, né, muito bonita, assim, né? Uma capa bem bacana, com alto relevo aqui, né? É uma capa fosca com alto relevo nas letras, não é? Muito interessante, não tem nada assim simbólico aqui na capa, é uma capa mais objetiva. Temos aqui essa lombada, não é? Um corte padrão de folhas amareladas, que você sabe, para quem lê bastante, auxilia muito no descanso da vista, não é? Então a gente tem folhas amareladas aqui, em tom amarelado. É 414 páginas, não é? Então olha só, isso aqui são 414 páginas desse livro. Esse livro é 18 capítulos. E esses 18 capítulos, eles são divididos em 6 partes, não é? 6 partes. E depois desses 18 capítulos, não é? A gente vai ter 2 apêndices, que são o apêndice A e o apêndice B, né? Então a gente tem aqui, ó, 18 capítulos e 2 apêndices. Bom, essas 6 partes, elas funcionam da seguinte forma, não é? Essas 6 partes vão pegar, não vão ter uma sequência de capítulos padrão, não é? A primeira parte, por exemplo, é do capítulo 1 ao 4, a parte 2 é do capítulo 5 ao 7, parte 3 do capítulo 8 ao 11, parte 4, só 2 capítulos, 12 e 13, parte 5, capítulo 14, capítulo 15, e última parte do 16 ao 18. Cada parte vai abordar um tema específico que o livro se propõe a trabalhar. Bom, a gente tem aqui o escritor, que é o Sam Storm, que é o escritor desse livro. É muito interessante a história dele, porque o Sam Storm, durante 15 anos da sua jornada, ele era um cessacionista, ou seja, ele não acreditava nos dons espirituais, mas ele veio a ser um continuacionista por meio dos estudos bíblicos, e a partir daí ele passa a crer nos dons espirituais conforme seus estudos, e ele relata não somente nesse livro, mas em diversos livros, as suas
experiências com dons espirituais, tendo dom de visão, com libertação, com cura, com dom de línguas, não é? Ele fala em línguas e muitas outras experiências que ele relata não somente dele, mas também de pessoas que congregaram com ele. O Sam Storm, ele tem tá com mais de 40 anos de dedicação ao ministério cristão, é o fundador do ministério Enjoying God e atuou por muitos anos como pastor titular da Bridgeway Church, né, em Oklahoma. Foi professor de teologia em Wilton College e contribuiu para a literatura cristã com mais de 20 livros de sua autoria. Acho que ele tem muito mais de 20, né? Muito mais. Então esse é o Sam Storm. Bom, esse livro foi publicado aqui no Brasil pela Thomas Nelson Brasil, né? Eu tô com bastante livro da Thomas Nelson Brasil, que fez uma edição mais uma vez, né? Mais uma vez, uma belíssima edição. É um livro com a qualidade da Thomas Nelson, né? Tem aquela orelha aqui de marca-página na primeira capa, na contracapa de igual modo. Temos aqui algumas dedicatórias aqui, uns prefácios, tem a folha de rosto bem básica, aí tem uma dedicação, essa dedicação especial para uma pessoa que congregou com ele, que transmitiu muita experiência para ele. E assim, depois do prefácio, se segue aí o trabalho desse livro. Então vamos agora compreender o que esse livro trabalha. Qual o conteúdo desse livro, o que você vai aprender com esse livro, o que você pode... qual vai ser o momento certo para você ler esse livro, né? Vamos conferir então o conteúdo desse livro. Bom, pessoal, o conteúdo desse livro é o seguinte, já está bem descrito aqui, né? É um guia completo sobre dons espirituais. Bom, se você já leu alguma obra do Sam Storm, você vai ter um livro, eu vou botar aqui na imagem, mas eu não lembro de cabeça muito bem. É um livro que é sobre dons espirituais, uma instrução teológica e pastoral, uma coisa assim. Ele tem esse livro e tem outros livros sobre dons espirituais. Esse livro aqui parece que já é um compilado de todo o conteúdo que ele já produziu, que ele coloca aqui de uma forma que ele une esse conteúdo, não é? Ele une esses conteúdos que ele já escreveu, artigos, suas pesquisas, livros anteriores. No entanto, que esse livro que eu estou citando, né, que é o livro de dons espirituais, que é uma introdução teológica e pastoral, uma coisa assim, tem bastante coisa que está lá, também já está nesse livro aqui. Então, esse livro, para você que já leu alguma das obras do Sam Storm, você vai encontrar até algumas coisas meio repetidas aqui, não é? Pode ser que te canse um pouco. Mas para você que nunca leu uma obra do Sam Storm, é a carta de entrada para você compreender o que ele quer propor, principalmente nesse assunto, porque aqui está tudo condensado nesse livro, né? Está tudo condensado nesse livro. Porque eu sei que ele escreveu bastante coisa, está tudo compilado aqui das outras coisas que ele escreveu, né? Porque eu li algumas coisas dele em PDF, né? Eu tenho alguns PDFs dele aqui, que eu nunca tinha dado muita atenção, mas eu parei para ler porque eu dei umas aulas de dons espirituais. Então eu precisei, né, fazer as pesquisas, estudar e tudo mais. Então eu já estava com ele aqui e eu adquiri esse livro que já está tudo bem mais resumido. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente se você já leu algumas coisas dele, você vai encontrar algumas coisas repetidas aqui. Se você nunca leu nada dele, comece por esse livro, porque aqui já vai estar tudo condensado, tudo aprimorado, resumido. Tudo vai estar aqui para você compreender a visão dele e não se tornar uma leitura tão fadigante nas suas próximas experiências. Agora, esse livro aqui, a primeira coisa que a gente tem que ter ideia é o seguinte: ele gira em torno de um debate com os sensacionistas. Mas de que modo?
esse livro não é fruto de debates, né? Mas esse livro é fruto de diversas experiências com sensacionistas, com sensacionismo, e ele vai fazendo diversos questionamentos, perguntas e respostas sobre aquilo que o sensacionismo prega contra a manifestação dos dons espirituais após a morte dos apóstolos, não é? Então, a gente tem muito disso no livro. O livro, ele não vai falar só sobre o sensacionismo, mas todo o assunto desse livro vai girar em torno dessa questão. Você vai notar muito bem isso aqui. Então, se você procura um livro, não é? Se você que crê nos dons espirituais e está estudando alguma coisa sobre sensacionismo e quer passar para a igreja, para um pequeno grupo, para a internet, seja lá para qual ciclo social que você quiser passar, que você queira instruir um pouco mais sobre a continuidade dos dons em relação ao sensacionismo, esse livro também vai ser muito bom para você estudar, consultar, porque aqui vai ter questionamentos e respostas sobre esse assunto, né? Para os sensacionistas também esse livro vai ser interessante, porque eles vão ver algumas contrapartidas em relação ao que eles acreditam também. Agora a gente vai ter também o seguinte: além desse plano, né, desse plano central que gira em torno do sensacionismo, o livro vai trabalhar, né, os dons espirituais de forma muito interessante. Algumas coisas você vai concordar, algumas coisas não. Tem coisa que eu concordei, tem coisa que eu não concordei, não é? Então isso é natural, mas não é nada discrepante, não é nada assim que você vai falar, nossa, tem uma heresia, tem um problema. Talvez seja porque alguns dons espirituais que ele vai trabalhar, ele mesmo admite que são difíceis de você compreender e de você falar, descrever como que funciona nas suas diversas possibilidades de manifestações, não é? Então são dons que realmente, né, algumas manifestações desses dons são mistério, não é? São mistério, e você acaba tendo que exercer um pouco mais de dedicação nas escrituras sagradas, de oração, de fé, de equilíbrio, de sabedoria, para poder conseguir compreender como que funcionam esses dons nas mais diversas manifestações e nas mais diversas pessoas dentro do corpo de Cristo, não é? Então existem dons aqui que você com certeza vai encontrar uma coisa ou outra que não vai, talvez você não concorde muito com a visão dele, mas de modo geral é esclarecedor, é interessante, traz um norte, abre a mente em relação a algumas coisas, e isso vai te produzir aí um bom conteúdo para seu estudo individual sobre os dons, e também, se você tem interesse em transmitir esses estudos para a igreja, vai te ajudar bastante também. A gente tem aqui, por exemplo, os principais dons debatidos na igreja hoje, que são os dons de 1 Coríntios 12 ao 14, não é? Mas especificamente no capítulo 12 ali, verso 8, se não me engano, já está ali os dons, os 9 dons, não é? Mas ele não vai falar só sobre esses dons, ele vai falar que existem mais dons. Aí você tem os dons de Romanos 12, você tem os dons de 1 Pedro 4, você tem os dons de Efésios 4, não é? Que são os dons ministeriais, e ele vai trabalhar um pouco esses dons de forma panorâmica, não é? Porém, ele dá muito foco e separa capítulos nos dons de 1 Coríntios 12, né, que são os principais ali. Antes dele trabalhar os dons, de trabalhar os dons de 1 Coríntios 12, ele vai trabalhar sobre a natureza dos dons, vai fazer as discussões sobre se os dons cessaram, se não cessaram, se cessaram, aonde que está escrito na Bíblia, se não cessaram, aonde está escrito na Bíblia também que não cessaram, não é? Quais são os indicativos que os dons valem para hoje?
vai trabalhar também como que o Espírito Santo, né, ministra esses dons em cada um, como funciona a dinâmica da distribuição, como funciona a dinâmica da manifestação do dom, quem opera o dom é o homem ou é o Espírito Santo. Tudo isso e muito mais vai ser falado nesse livro. E dos 9 dons ele vai falar alguns com mais ênfase e com outros vai falar de forma um pouco mais panorâmica, não é? Mas ele trabalha muito bem esses dons e eu vou te falar que tem conteúdos que é até um pouco prolixo, né? Estica um pouco mais aqui. Eu acho que não tinha tanta necessidade, às vezes, de ficar falando tanto. Eu acho que às vezes ele fica falando a mesma coisa. Eu acho que o empenho dele ser didático acaba fazendo com que ele estique um pouco o assunto e isso vai cansar um pouquinho a leitura para quem quer algo mais objetivo, talvez, não é? Não que seja mais objetivo, mas tem capítulos que pedem para ser mais objetivos, não é? Outra questão interessante que ele vai trabalhar é sobre o que é o dom do Espírito Santo, né? Ou seja, a sua essência, não é? O dom é o que? Uma habilidade. Ele vai descrever que dom é poder de Deus, né? É manifestação de poder. Eu achei muito interessante essa maneira com que ele descreve os dons, porque vai fazer com que a gente tenha uma noção do propósito da manifestação dos dons na igreja, não é? Ou seja, os dons do Espírito Santo já está muito claro, né? Para a edificação da igreja, já disse Paulo, desde o capítulo 12 até o 14 de 1 Coríntios. Mas quando ele faz também essa descrição de que dons do Espírito Santo é poder de Deus, isso também nos traz uma reflexão de que a igreja que manifesta os dons está manifestando também o poder visível do Espírito Santo de Deus, tornando, não é, essa experiência com o Espírito Santo de Deus visível, não é? Visível à igreja, visível àqueles que estão visitando a igreja, aos ímpios, aos incrédulos, aos que creem, aos justos, aos injustos. Enfim, é uma manifestação visível que traz não somente o empoderamento, mas traz coragem, traz autoridade, traz legitimidade, autenticidade para a igreja, edificação e muito mais. Então isso é muito interessante. Isso você vai encontrar aqui no livro, não é? Você vai encontrar aqui no livro também, na página 43, as terminologias bíblicas para os dons espirituais, não é? Você vai encontrar isso também. Você vai encontrar aqui as categorias diferentes de dons. Isso aqui foi muito interessante para o estudo, né, que eu elaborei. Isso me fez fazer com que a gente separe em blocos, não é? Esses dons espirituais, para a gente poder compreender melhor como eles vão se manifestar na igreja, não é? Como eles vão se manifestar no indivíduo, como eles vão cooperar com o andamento da igreja e muito mais. Outras coisas interessantes, além de falar dos 9 dons, não é? As características de personalidade dos dons, não é? Muito interessante que na página 52 também, isso aqui é muito interessante que ele falou. Tem até um bloco aqui que eu marquei, né? Que é o primeiro parágrafo, que ele vai dizer o seguinte, ó: é importante lembrarmos que em nenhum lugar das Escrituras os dons são retratados como traços ou características de personalidade. Ou seja, ele quer dizer que a gente não exerce um dom por causa da nossa personalidade, né? Tem uma distribuição totalmente soberana do Espírito Santo de Deus, e não por causa das nossas características de personalidade. Alguém que seja gregário ou extrovertido pode receber o dom de misericórdia. Alguém que seja calado e introvertido pode receber o dom de ensino, ou seja, o cara pode ser tímido e falar: eu tenho muita dificuldade de falar em público. Mas mesmo com dificuldade de falar em público, essa pessoa pode receber o dom de ensino pelo Espírito Santo, porque não é pela característica da nossa personalidade, mas é pela soberana vontade do Espírito Santo de Deus, não é? 1 Coríntios 12, 11, se não me engano, é o texto que vai falar disso, né? Então, estou até com a Bíblia aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu acho que é isso aqui que vai ser dito, ó. 1 Coríntios, capítulo de número 12,
Verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É isso mesmo, né? E aí a gente tem aqui também, continuando aqui na página, ele fala o seguinte, ó. Alguém que tenha pouca fé e nunca espera ouvir coisas de Deus pode ser o receptor de uma palavra de conhecimento. Não quer dizer que nunca há nenhuma sobreposição entre personalidade singular ou uma persona e o dom que Deus lhe concede, mas que nunca devemos associar algum dom específico a alguma característica de personalidade específica. Ou seja, dons não são distribuídos por causa da forma da nossa personalidade, não é? Mas o Espírito Santo faz como ele quer. Outra coisa interessante é que aqui ele vai definir sobre a palavra que Paulo, aqui no livro, né? Como a forma que Paulo utiliza a palavra carisma, não é? Em 1 Coríntios 12, como que isso como essa palavra também vai ser relacionada no decorrer do Novo Testamento, né? Vai falar sobre, também quando for falar dos 9 dons, ele vai falar sobre a profecia no Antigo Testamento e a profecia no Novo Testamento, a condição de profeta no Antigo e a condição de profeta no Novo. Gente, isso e muito mais, né? Alguns conselhos práticos sobre como descobrir nossos dons espirituais. É interessante também, tem coisa que a gente vai concordar, tem coisa que não, mas é muito interessante. Aqui na segunda parte, ó, o debate sobre a cessação ou continuação dos dons miraculosos do Espírito Santo, né? Aqui vai ter mais, daqui para frente vai ter mais enfoque naquilo que eu disse no começo do vídeo, que gira em torno do cessacionismo, né? Então, muita coisa interessante, né? Essa segunda parte aqui vai trabalhar muito sobre o cessacionismo. Então, para você que se interessa nesse assunto, você vai se deter muito nessa parte. E aqui a gente vai ter depois dons miraculosos na Idade Média, né? Como que funcionou isso, né? Porque aí aqui é interessante, né? Porque ele vai querer dizer por que na Idade Média, não é, que foi na época da Reforma, não se tinha tantas manifestações de dons, mas tinha manifestação de dons, mas não é algo que é muito enfatizado. Por que não teve essa expressão toda? Ele vai falar aqui um pouco, ele vai falar sobre, ele vai dar o testemunho depois também, não é? Sobre uma experiência de dons espirituais que o Charles Spurgeon teve, não é? Spurgeon era calvinista, mas vai mostrar que ele teve experiências de dons espirituais. Isso não é na Idade Média, né? Já é século XIX. Então, gente, é isso. Vai ter muita coisa interessante aqui nesse livro que você pode conferir, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante, ó. Vai falar sobre as línguas são um sinal para os judeus ou incrédulos, né? Que aí vai ser interessante, né? 1 Coríntios 14, 22, Paulo vai falar sobre que o dom de línguas é um sinal. A manifestação do dom de línguas é um sinal. Que sinal é esse? Muita coisa interessante é falado aqui, né? Eu já tenho uma ideia, uma percepção, né? Esse livro também me ajudou a compreender um pouco bem melhor sobre essa visão. Então, você, se quiser saber, você vai comentando aí no vídeo, né? E muito mais. Bom, agora, para a gente não ficar muito tempo nesse vídeo, vamos para o ponto forte e ponto fraco desse livro. Qual o melhor momento para você ler? Para quem é esse livro? Para quem não é? Então, vamos conferir isso aí. Bom, gente, o ponto forte desse livro é o seguinte, né? É um livro que trabalha de forma bem completa aquilo que ele propõe, não é? Esse livro trabalha de forma bem completa o que ele propõe. Livros sobre dons espirituais não são muitos, não é? Não são muitos. Então a gente tem aqui um livro que contribui bastante para esse tema e que vai nos ajudar muito, não é? Então, um livro fácil de ler, é um livro que ele não utiliza termos acadêmicos. Termos acadêmicos que tem aqui são muito poucos e bem tranquilos, não tem nada acadêmico, é algo mais bíblico, é algo que procura utilizar mais a Bíblia pela Bíblia. A gente tem aqui uma linguagem pastoral também. Você vê que ele tenta ser didático, é como se fosse realmente um pastor tentando ensinar a igreja sobre esse assunto. Então é um livro fácil de ler. Você vai ler, se você
tem medo de comprar esse livro, com dificuldade de compreender o tema, pode descansar que você vai compreender facilmente. Outra coisa, né? É um livro que você vai abordar os principais temas que te interessam, né? Que é os 9 dons de 1 Coríntios. Então é um livro que você vai ser objetivo nisso. Então vale muito a pena. E outro ponto forte desse livro é que ele também é muito útil para você consultá-lo depois que você lê. Vai virar um livro de consulta, né? Porque dons espirituais não é um tema que você vai ficar falando toda hora na igreja, vai ficar falando toda hora numa pregação, não vai ficar falando toda hora num seminário, nem nada disso. Então, pode ser que você trabalhe um tema num determinado mês do ano e depois você vai encontrar com vai voltar a trabalhar esse tema, de repente no ano que vem, daqui a 2, 3 anos. E muita coisa você vai esquecendo, por quê? Porque você já trabalhou com outros temas, não é? Isso acontece muito com quem ministra, com quem dá aula, com quem prega, não é? Eu já dei aula, eu tenho uma aula do curso, né, dos 4 evangelhos, que você pode conferir no comentário fixado. Eu me detive muito nesse curso, né? É um curso que está bem completo, está com atualizações, então você pode conferir, está num preço imperdível. E olha, eu vou falar uma coisa, não encontra o conteúdo que está aqui embaixo, eu não vi na internet liberado pelo preço que está e o que está sendo abordado. Por quê? Eu já vi cursos de evangelho caríssimos, cursos de R$300 que não aborda metade do que eu estou falando nesse curso. Então você pode conferir no link aqui que está no comentário fixado. Mas eu me detive muito nesse curso, então o que acontece? Antes eu tinha dado umas aulas de homilética, por exemplo. Então, quando eu parei de dar umas aulas de homilética e fui dar aula de evangelho, o que eu ministrei de homilética, muita coisa eu já esqueci. Porque é muito conteúdo e depois vem outro conteúdo que tem diversas camadas de conteúdo. Então, para eu poder falar de homilética hoje, por exemplo, eu tenho que revisitar o que eu falei, revisitar o que eu estudei, o que eu consultei, para poder trazer a memória e ali retomar o assunto. E assim se acontece com diversos assuntos bíblicos, não é? E dons espirituais não é diferente. Então você prepara um material que você não lida diariamente, o que você tem que ter? Materiais de consulta. Então esse material aqui tem um ponto forte também, que ele vai virar um material de consulta. Ponto fraco do livro: às vezes o autor é muito prolixo, às vezes ele estica muito. Por exemplo, na minha opinião, o livro tinha que acabar na página 370, na minha opinião. Você vai ler o livro, você depois coloca aqui nos comentários. Mas tinha que acabar na página 370 porque ele bota 2 apêndices ali que é desnecessário, é para cansar a cabeça. Então tem hora que ele estica muito o assunto, eu acho que ele podia ser mais objetivo, eu acho que de repente, se ele quisesse esticar o assunto, acho que ele poderia colocar mais riqueza de outras coisas do que propriamente ficar esticando aquele assunto em específico, né? Por exemplo, ele poderia reduzir alguns assuntos e falar um pouco mais sobre os dons ministeriais, exemplo. São coisas que poderiam tornar mais interessante a leitura. Mas o livro tem partes que é muito prolixo e você vai começar a querer passar de vista ali algumas coisas para poder você correr, porque você quer correr com o assunto, você quer partir para frente. Então esse é o ponto fraco do livro, né? Outro ponto fraco do livro é para quem é sensacionista, né? Já não vai gostar do livro. Então, se você não quer ficar atribulado, não compre, né? Ou se você quer compreender realmente que os dons não cessaram, porque eu acredito, vejo, experimento, tenho experiência pessoal, tenho experiência por meio da manifestação do Espírito Santo na minha vida, na vida de outros, que os dons continuam. Biblicamente não tem nada que diga que os dons cessaram. Então, esse livro, para você que crê nos dons, é o momento de você comprá-lo, né? É o momento de você compreendê-lo. Existem pessoas que têm dons espirituais, mas não compreendem os dons. Então é o momento, é a hora. Você tem que comprar esse livro aqui para você compreender o que você exerce, não é? Agora, o momento para você não ler esse livro, se você quer algo mais acadêmico. Não, eu quero algo acadêmico. Eu quero algo que vai falar assim, olha, eu quero os pormenores dos dons, eu quero sobre a palavra, a exegese mais completa, como que funciona a palavra, por que o carismata está
Paulo fala em carismata, mas Pedro não dá tanta ênfase a isso. Por que o carismata não é dado ênfase nos evangelhos? Como que funciona isso, não é? Eu quero algo mais técnico. Aí não é esse livro. Esse livro não é para você. Esse livro aqui não é. Esse livro é didático, pastoral, linguagem simples e mais objetivo em alguns aspectos. Então é isso, pessoal. Eu acho que já falamos bastante desse livro. Tentei correr aqui com o vídeo para não ficar longo, para não ficar prolixo igual algumas partes desse livro. Mas é isso aí. Hoje a gente viu, né, um pouco mais, uma resenha, uma indicação do livro Entendendo os Dons Espirituais, do Sam Storm. Se você já leu esse livro, deixa nos comentários aqui o que você achou. Se você tem algum ensino que você tirou dali, se você não tem. Se você nunca leu, deixa nos comentários também. Diga aí se você tem interesse de comprar ou não. Se você tiver interesse de comprar, vou deixar um link com esse livro num preço bacana para você adquirir. Esse livro é na faixa de R$ 84,90. Eu comprei ele por R$ 54, né? Vou deixar um link aqui que vai estar um preço especial para você, que você pode adquirir esse livro assim que acabar esse vídeo. Beleza? No comentário fixado também vai ter outros materiais nossos, não é? Vai ter e-books, cursos, vai ter nossas produções, não é? Cursos das nossas produções, e vai ter outros cursos de produções que nós divulgamos, que são produções que edificam poderosamente. Amém? Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal e não deixe de conferir o nosso próximo vídeo, beleza? Grande abraço, Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Amém.